Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de continuar uma discussão que eu comecei com vocês no último vídeo, onde eu refleti sobre o que seria um exercício de controle motor dentro da fisioterapia musculoesquelética. É interessante de perceber que, apesar de não haver um consenso, nem entre clínicos e nem dentro da própria literatura científica que embasa a nossa área, quando a gente pergunta para outros colegas profissionais do movimento que trabalham com quadro de dor musculoesquelética e outras disfunções ortopédicas, o termo ou a abordagem que mais facilmente vem à tona são os exercícios de estabilização segmentar para a coluna. Então, apesar de a gente não ter esse consenso, é interessante perceber como talvez essa classe de abordagens seja a maior representante para a maior parte das pessoas do que seria uma abordagem de controle motor. Talvez porque as condições de coluna são mais prevalentes, né? Então, no nosso dia a dia clínico, a gente vê muitos pacientes com quadros de dor e disfunções relacionadas à coluna vertebral. A gente percebe que essa abordagem não só é a mais conhecida, como também foi a mais extrapolada para diversas outras abordagens de exercício ou baseadas em exercício que tentam atender pessoas com dor, né? Ou tentam prevenir queixas de dor, como Pilates, por exemplo. Mas quais são as evidências de fato que deram base para a construção dessa abordagem de estabilização segmentar e quais são as evidências atuais, tanto do ponto de vista de mecanismo quanto de pesquisas clínicas, sobre as abordagens pautadas na ideia da estabilização segmentar? Bom, é interessante perceber que a estabilização segmentar ela foi proposta como uma abordagem da mesma forma que quase todas as abordagens dentro da fisioterapia musculoesquelética foram propostas. Inicialmente, algum grupo de pesquisa começou a conduzir uma série de estudos transversais e transversais do tipo caso-controle, identificou algumas alterações ou algumas diferenças nesses estudos quando comparando pacientes com indivíduos sadios. Com base nisso, fez uma série de extrapolações baseadas no conceito de causa e efeito e propôs uma abordagem, uma intervenção, né, sem que isso tivesse sido melhor investigado do ponto de vista de mecanismo ou sem que isso tivesse sido de fato testado clinicamente. E a estabilização segmentar foi exatamente assim. Por muito tempo estudou-se o comportamento da região da coluna, né? Então o comportamento motor da região da coluna, e o que foi descoberto é que, bom, aparentemente os músculos profundos eles têm uma função diferente dos músculos superficiais, de fato têm funções posturais importantes, né? Participam de quase todo o movimento, entrando independente do sentido ou da demanda do movimento antes dos músculos movedores, antes dos músculos mais superficiais. E o que os principais grupos que estudavam isso começaram a identificar é que quando você comparava indivíduos sem dor com indivíduos com dor crônica de coluna, especialmente na região da lombar, os grupos não pareciam se comportar diferente. Porque é isso, vamos lembrar, que um estudo transversal do tipo caso-controle pode te falar. Os grupos são iguais ou não e em qual sentido. É só isso que um estudo transversal pode te falar. Então, o que os estudos, né, principalmente do grupo do Paul Rhodes, começaram a identificar era que os indivíduos com quadros de dor de coluna crônica tinham aparentemente um atraso desses músculos profundos e uma compensação dos músculos superficiais na forma de mais ativação eletromiográfica. Com base em estudos do grupo dele, que foram depois replicados na região cervical, então foi identificado que talvez isso fosse um mecanismo causal e a intervenção baseada na estabilização foi proposta. Com o tempo, outros grupos de pesquisa começaram a tentar replicar os trabalhos dos grupos, principalmente do Paul Rhodes, da Guidolin Ju e da Deborah Falla. E usando a mesma metodologia, mas com um tamanho amostral um pouco maior, muitas vezes não encontraram o mesmo resultado. Mas o mais interessante é que outros grupos, como o da Deborah Gruber, começaram a estudar a ordem de recrutamento e o timing de recrutamento dos músculos da coluna, utilizando, por exemplo, ultrassom de imagem. E o que eles verificaram é que, na verdade, quando você usa o ultrassom, o tempo de ativação ou a ordem de ativação ela é inalterada em pacientes com dor crônica de coluna ou em pacientes sadios. A conclusão de vários estudos que usaram metodologias diferentes é que o conceito do atraso é provavelmente um erro de interpretação dos estudos de eletromiografia, que normalmente identificam a ativação por conta do pico de ativação eletromiográfica, em conjunto com um tamanho amostral pequeno, que não dava poder para esses estudos para identificar esse pico menor de atividade eletromiográfica. Então parece que o conceito de atraso foi um ruído
dos estudos que usaram a eletromiografia por aqueles primeiros grupos de pesquisa, misturado com uma falta de poder estatístico suficiente para identificar que, na verdade, o fenômeno acontecia, o recrutamento acontecia. Outros estudos começaram a tentar investigar a base neuroanatômica de controle sobre esses músculos, né? E o que hoje aparentemente a gente entendeu é que nós temos acesso volicional a algumas fibras, sim, ditas desses músculos, né? A gente tem acesso através do trato córtico espinhal anterior, algumas fibras do assoalho pélvico, as fibras que a gente consegue contrair voluntariamente, obviamente, algumas fibras do diafragma, eu consigo puxar a respiração, consigo prender minha respiração porque eu quero, algumas fibras dos músculos do oblíquo interno misturado com o transverso do abdômen, mas nós não temos acesso através do trato córtico espinal às fibras posturais desses grupos musculares ditos estabilizadores. Os tratos e vias que controlam esses músculos são tratos que vêm do tronco encefálico e nós não temos acesso consciente a esses músculos. Então, diversos estudos de mecanismo, na verdade, começaram a questionar as premissas da ideia da estabilização. E, bom, isso não parou por aí, né? Vamos lembrar que existe uma diferença entre estudos de mecanismo e estudos clínicos. Os estudos de mecanismo tentam explicar como ou por que algo acontece. Isso não quer dizer que aquilo funciona clinicamente. E os estudos clínicos tentam entender várias coisas, mas dentre elas, se algo, ou uma terapia, ou uma abordagem, ela é efetiva clinicamente quando comparada com outra abordagem. E o que os estudos clínicos têm demonstrado com relação às abordagens baseadas em estabilização segmentar de coluna é que, primeiro, essas abordagens, com certeza, elas parecem ser melhores do que abordagens passivas, como terapia manual ou como não fazer nada, em pacientes com quadro de dor crônica, tanto cervical quanto de coluna lombar, mas quando comparadas com outras abordagens de exercício, como exercícios gerais para a coluna cervical ou para a coluna lombar, essas abordagens elas são igualmente eficazes. E diversos outros estudos já têm revisões temáticas hoje mostrando que você não precisa alterar o recrutamento dos músculos profundos, a sua morfologia ou até seu nível de infiltração adiposa para que os pacientes melhoram aquilo que eles acham importante melhorar, que é dor e função. Então parece que o atraso, se é que ele acontece, o nível de ativação desses músculos, o nível de infiltração gordurosa e atrofia parecem ser desfechos substitutos. Coisas dentro, né, da pesquisa que muitas vezes nós clínicos achamos importante ou os cientistas levantaram como ideias de poderem ser variáveis importantes para o paciente, mas que ao longo do tempo não se demonstraram tão importantes assim. E hoje nós temos Cochrane Reviews com uma robustez suficiente, né, e uma qualidade de evidência boa o suficiente para a gente entender que estabilização segmentar é tão boa quanto qualquer outra abordagem baseada em exercício. Então, na verdade, o que a gente entendeu, olhando por um todo, é que, de novo, assim como o que aconteceu com várias outras condições dentro da fisioterapia musculoesquelética, essa proposta de abordagem baseada em estabilização foi feita, extrapolada, né, com base em diversos estudos transversais. Inferiu causa e efeito para coisas que hoje nós entendemos que parecem não ter essa relação de causalidade. E o que a gente foi vendo é que boa parte dos estudos que tentam trabalhar a estabilização segmentar, na verdade, não parecem alterar a ordem de recrutamento ou ativação dos músculos profundos. E os pacientes melhoram apesar disso. Então, o que, na verdade, qual é o estado atual da literatura, né? Apesar de clinicamente a estabilização segmentar ser tão boa quanto qualquer outra abordagem ativa para lidar com pacientes com dor de coluna, do ponto de vista de mecanismo, parece que os mecanismos relacionados à melhora de dor e função são mecanismos relacionados ao componente analgésico, né, que é semelhante de qualquer outra abordagem ativa baseada em exercício. A melhora dos pacientes com dor de coluna não parece acontecer pelos motivos pelos quais as abordagens de estabilização segmentar foram propostos, né? E aí eu falei em um outro vídeo sobre essa diferença entre mecanismo e ciência clínica, né? Que muitas vezes, porque uma abordagem é eficaz, a gente acha que a explicação que é dada para ela funcionar está automaticamente validada. E esse é um caso, né, onde isso costuma acontecer. E a gente hoje entende que não é por aí. A estabilização segmentar é uma abordagem eficaz, mas a explicação que é dada para a melhora do paciente não parece ser o caminho ou a explicação mais próxima da verdade.
Então, as abordagens baseadas em estabilização segmentar, apesar de serem talvez as abordagens que mais representam a ideia de controle motor para os clínicos que trabalham com queixa de dor musculoesquelética, entram na mesma reflexão que eu tive no último vídeo. São voltadas para uma explicação cinesiopatológica que não parece conseguir de fato explicar porque as pessoas têm dor, porque elas têm dor por mais tempo do que deveriam e porque elas melhoram quando submetidas a uma abordagem. Então, se você utiliza uma abordagem baseada em estabilização segmentar, ok, ela é tão eficaz quanto qualquer outra abordagem ativa, mas aparentemente não pelos motivos que nós acreditávamos. Eu vou continuar essa discussão nos próximos vídeos falando de outras abordagens de controle motor da mesma forma. Mas se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre especificamente a estabilização segmentar, coloca aqui no nosso canal do YouTube ou aqui no meu Instagram e a gente continua essa conversa. Tchau, tchau.